Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa compreendê-la e, se ele quiser, colocar em prática na sua vida. Temos feito aqui um estudo sobre os dons espirituais e hoje nós vamos ver mais 4 tipos de dons espirituais aqui. Antes, porém, deixa eu te dizer, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu joinha lá, que isso é muito importante, comente, faça um comentário de pelo menos 3 palavras lá no YouTube e compartilhe nas suas redes sociais. Tudo isso ajuda ao algoritmo entender que o vídeo é relevante e que é importante, e assim você estará ajudando a expandir o reino de Deus. Muito bem, eu vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 até o 11. E depois vamos destacar um texto também de Romanos, capítulo 12, onde fala sobre os dons espirituais. Aliás, deixa-me dizer, antes de tudo isso, que na Bíblia existem várias listas de dons espirituais. A primeira está em Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. A segunda está aqui onde nós vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. Depois tem outra lista aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios também, do versículo 27 até o versículo 31. Depois nós temos uma outra lista em Efésios capítulo 4, versículos 6 a 8. E depois nós temos uma outra lista em 1 Pedro 4 e 10. Essas são as principais listas de dons espirituais que temos na Bíblia. Alguns estudiosos, entre eles o professor Roberto Alves de Souza, brasileiro, ele fez uma classificação dos dons espirituais que eu acho muito interessante e eu quero trazer aqui para vocês. Depois eu falo sobre os dons que nós vamos mencionar hoje. Ele classifica os dons espirituais primeiro como os dons de proclamação, que são os dons de profetas, apóstolos, evangelistas e pastores. Depois, os dons da instrução, que engloba os dons de ensino, exortação, que é encorajamento, sabedoria e palavra de conhecimento, ou palavra de ciência, como tem algumas traduções. Depois tem os dons da beneficência, que envolvem os dons de ministério, que é serviço, de modo que o ministro é sempre um servo, contribuição, misericórdia e socorros. Depois nós temos ainda os dons da glossolalia. Glossolalia é uma palavra grega para línguas, que inclui os dons de variedade de línguas e interpretação de línguas. Ainda outra classificação que ele faz são os dons de cura e operação de milagres, que nós vimos no último vídeo. Depois ele fala dos dons de percepção espiritual, os dons da fé e discernimento de espírito, que vamos ver hoje. E depois os dons de liderança, governos e presidência, que nós vamos ver hoje também, se o tempo permitir. Então, muito bem, eu vou ler o texto que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 até o 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Em outra ocasião, Paulo vai dizer que é para a edificação da igreja, porque a um é dada mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar.
a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, os dons espirituais, notadamente esses dons aqui de 1 Coríntios capítulo 12, são dons distribuídos pelo Espírito Santo conforme ele quer. E conforme eu já disse em outro vídeo, são dons manifestacionais, não são dons permanentes, são dons manifestacionais. Eu dizia no último vídeo que o dom de cura, por exemplo, às vezes você ora e acontece a cura, e outras vezes ora e não acontece a cura, assim como aconteceu no ministério de Paulo. Paulo orou por muitas pessoas e foram curadas, e por outras e outras não foram curadas. Então a cura às vezes acontece e às vezes não acontece, a operação de milagres da mesma forma. E então hoje nós vamos ver os dons de percepção espiritual, que incluem os dons de fé e os dons de discernimento de espírito. Dons da fé, como diz aqui no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 12, a um é dada no mesmo espírito a fé. Temos que diferenciar este dom da fé aqui da fé salvadora. A fé salvadora é arrependimento e crença no Evangelho. É isso que traz a salvação. Você se arrependeu, creu no Evangelho e se arrependeu, e então recebe o Espírito Santo, e essa é a fé salvadora. Você tem a salvação. A palavra no grego é pistis, fé. Então temos que diferenciar dessa fé salvadora, que é geral, todos que são cristãos professam essa fé. Aliás, a gente até chama isso de profissão de fé antes das pessoas se batizarem, como nós batistas que batizamos pessoas adultas. Então tem a profissão de fé antes, e que é essa fé geral no Evangelho, que a fé salvadora, arrependimento e crença no Evangelho da graça de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Do dom da fé, a diferenciar essa fé do dom da fé que Paulo está falando aqui. O dom da fé se refere àquela pessoa que recebe o dom da fé para a realização de grandes obras de poder para a edificação do corpo de Cristo. Aliás, os dons são distribuídos conforme o Espírito Santo quer para a edificação do corpo de Cristo, com exceção do dom de línguas, que diz o texto que é para a edificação própria. Os outros dons é para a edificação do corpo de Cristo. De modo que essa fé é uma fé específica, um dom específico, manifestacional, de que o Espírito Santo concede a alguma pessoa que recebe esse dom para então fazer grandes realizações, grandes obras no reino de Deus, no poder do Espírito Santo, para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos o versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 15, que nós vemos aqui: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Este aqui é o dom da fé, que eu disse que às vezes acontece e às vezes não acontece, porque é um dom manifestacional. Então, o exemplo que nós damos aqui, por exemplo, Timóteo sofria de alguma doença no estômago e não foi curado. Paulo, escrevendo aos Atos dos Apóstolos, escrevendo as suas cartas, ele diz: deixei Trófimo enfermo em Creta. Quer dizer,
no próprio ministério do apóstolo Paulo, às vezes acontecia, às vezes não acontecia. Então, essa oração da fé aqui que salvará o doente, então, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, esses serão perdoados, diz o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 15, é uma referência ao dom da fé. Como eu já disse, é um dos dons manifestacionais e que não é permanente. Às vezes acontece e às vezes não acontece. Outro dom da percepção espiritual é o dom de discernimento de espírito, que está no versículo 10 do texto que eu li. Há outra operação de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos. Porque isso é necessário na igreja? Por causa dos falsos profetas. Vou ler alguns textos aqui para confirmar o que eu estou falando. 1 João capítulo 4, versículos 1 a 3. Olha o que João escreve na sua primeira epístola. 1 João capítulo 4, versículos 1 a 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Espírito com letra minúscula aqui. Mas provem os espíritos, com letra minúscula ainda, para ver se procedem de Deus. Essa é a pessoa que tem o discernimento de espírito. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora, já na época que João escrevia a sua carta. Nisto vocês conhecem o Espírito, com letra maiúscula agora, de Deus, o Espírito de Deus. Todo espírito, com letra minúscula, que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. De modo que Jesus também alertou sobre isso, que muitos falsos profetas se levantariam e fariam milagres, falariam novas línguas também, outras línguas, e assim por diante, que são falsos espíritos, não é? Paulo diz que os espíritos malignos também se transformam em anjos de luz, não é? Para enganar, se possível, alertou Jesus, os próprios eleitos. Então, daí a necessidade do dom de discernimento de espírito. Paulo também alertou em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 3 também, nos seguintes termos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, apostasia é negar a fé, por obedecerem a espíritos, com letra minúsculas, enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. E ele continua daí dizendo que esses falsos espíritos ensinam que proibir um casamento exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. De modo que o Espírito Santo, através de Paulo, afirma expressamente que nos últimos tempos haveriam esses espíritos enganadores. Daí a necessidade do exercício do dom de discernimento de espíritos, né? Lá no texto de João que eu li, que é aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Por que João escreve isso? Porque na época de João existiam várias seitas que negavam que Jesus Cristo era Deus. Então ele dizia, o espírito alguém que diz falando pelo Espírito, que se diz falando pelo Espírito de Deus, mas que nega a encarnação de Jesus Cristo é um falso espírito. É espírito de demônios, como disse aqui Paulo em Timóteo.
E tem outro texto também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, que vai fazer a mesma afirmação, que virão espíritos enganadores, espíritos que não fazem, que não é o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus confessa que Jesus veio em carne, crê em Jesus Cristo, crê nas Escrituras e prega o que as Escrituras dizem e não o que ele diz da cabeça dele, o que as Escrituras dizem. E isso então é o Espírito de Deus. Então o discernimento de espírito refere-se àquela capacitação dada por Deus a alguns crentes para distinguir o falso do verdadeiro. O falso profeta, o falso mestre do verdadeiro profeta, do verdadeiro mestre. E alertar a igreja. Alertar a igreja, porque é para a edificação da igreja. Então o Espírito Santo concede uma capacitação, né, para que essa pessoa tenha essa capacidade de distinguir o falso do verdadeiro profeta ou mestre, e assim alertar a igreja. E se algum profeta ou mestre vir a ensinar, Paulo disse isso aos Gálatas, ainda que desça um anjo do céu querendo ensinar outro evangelho que não seja este revelado nas Escrituras, que seja amaldiçoado, que seja anátema, tem a palavra lá, né? De modo que tem essa necessidade do dom de discernimento de espírito. Em Atos capítulo 16, versículos 16 a 18, nós temos aquele episódio em que Paulo, quando chega na cidade de Filipos, salvo engano, aquela jovem adivinhadora vai atrás dele dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo, mas era um espírito enganador que estava falando através dela, e Paulo se vira indignado e expulsa aquele espírito enganador da vida dela. Esse dom de discernimento espiritual também é um dos dons manifestacionais. Agora vamos para o texto de Romanos, capítulo 12. Aliás, 1 Coríntios aqui também tem, capítulo 12, versículo 28, nós temos o dom de administração, que são os dons de liderança, os dons que eu estava falando até agora, os dons de percepção espiritual, o dom da fé e o dom de discernimento de espírito, e agora os dons de liderança, administração e presidência. 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, dons de ajudar ou socorros e de administrar. Tem algumas pessoas que recebem de Deus o dom de administração. Outras traduções trazem a palavra governos. Então pode ser governos. No grego a palavra é um palavrão que é kuberneses, né, que significa administração ou governança. Indica a habilidade da pessoa para assumir uma posição de liderança, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar. Posição de liderança, né? Outra palavra do grego, da mesma raiz, kubernetes, é traduzido por piloto. Olha, interessante, administração, piloto, né? De modo que esse dom de administração é o dom que o Espírito Santo concede para que o administrador administre como Deus administra e é o piloto do mundo. Piloto aqui agora é entre aspas, né? Então ele recebe o dom de administração para administrar, seja a empresa que ele trabalha, seja a igreja, né, seja outra instituição, alguma instituição de caridade, pilotando como Deus pilota o mundo. Esse pilotar entre aspas aqui. Então é aquela pessoa que tem habilidade para administrar, que tem perícia, que tem sabedoria para tomar as decisões certas nas horas certas, né? De contratar pessoas certas para os lugares certos. Então é uma pessoa que tem a perícia para fazer isso, a sabedoria para fazer isso, a habilidade para fazer isso. É o dom de administração.
Em Romanos 12:8, que é a primeira lista de dons que eu mencionei, fala de o que exorta faça com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside, presidência, com zelo. Com zelo. Então, o dom de governos, né? O dom de presidência, né? Administração e presidência. Então, presidência é aquele, a palavra no grego indica que é aquele que está de pé à frente. Presidente, né? Está de pé à frente para dirigir uma assembleia, dirigir um grupo de pessoas e etc. É aquele que está preocupado, é a ideia do grego, aquele que cuida, né? Que preside, aquele que presta ajuda presidindo, orientando, né? Que está relacionado com a administração, que está pilotando. Né? Aliás, a palavra pilotar se encaixa mais aqui na presidência ainda do que na administração, porque os dois dons têm muita semelhança. Então é o dom que capacita algumas pessoas para a liderança. No caso de Paulo aqui, para a liderança da igreja. Mas não só da igreja. Esse dom de liderança não é um dom manifestacional, né? Você usa esse dom para qualquer outro exercício em outro lugar. Como o dom de ensino. Você não precisa exercer seu dom de ensino somente na igreja, mas na escola ou numa faculdade, né? Qualquer lugar que dê aula, que ensina, né? Então esse dom de presidência também é nesse sentido. Então é o dom que, vou repetir, o dom que capacita algumas pessoas para a liderança. No caso que Paulo está se referindo aqui em Romanos, liderança da igreja, mas qualquer liderança em qualquer instituição. Diz Paulo que tem que ser exercido com zelo. Com zelo. O presidente tem que administrar, tem que presidir com zelo, com cuidado, com diligência, com boa vontade, fazendo tudo isso para a edificação da igreja. Vamos ampliar aqui, para a edificação do reino de Deus. Você está presidindo uma instituição que não é a igreja, mas você pode exercer o seu dom espiritual na presidência, para expandir o reino de Deus, para edificar o corpo de Cristo, para ampliar o reino de Deus, e assim por diante. De modo que esses são os dons espirituais que eu queria trazer, que eu quis trazer hoje. Então, eu quero concluir com 2 versículos do capítulo 12 de 1 Coríntios. O versículo 11 que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo os dons a cada um individualmente, conforme lhe apraz, conforme ele quer. E o versículo 31 do mesmo capítulo, que diz: entretanto, procurem com zelo os melhores dons espirituais. Os dons espirituais são dados a determinadas pessoas para a edificação da igreja. Então, procure com zelo o seu dom espiritual, ou os seus dons espirituais. Você pode ter mais de um. Conforme Efésios capítulo 4, versículo 7, cada um de nós temos pelo menos um dom espiritual, que diz lá que Deus distribuiu conforme lhe apraz, conforme Paulo em 1 Coríntios, pelo menos um dom espiritual para cada um de nós. Mas algumas pessoas têm mais de um dom espiritual, então procure com zelo os melhores dons, tanto que Paulo usa no plural, né? E você conhece os seus dons espirituais, ou o seu dom espiritual? Né? Se você não conhece, tente descobrir, leia essas listas, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 também, Efésios capítulo 4, versículos 6 a 8, 1 Pedro 4, 10. Né? Pratique no reino de Deus. Né? Onde você estiver, pratique o dom que você tem. E se você, por acaso, tiver dúvida ainda e quiser fazer,
faz um comentário lá e me pede, manda seu telefone que eu anexo lá um teste para você fazer e descobrir qual é a sua tendência para algum dom espiritual. Se você quiser fazer o teste, é só me pedir nos comentários que eu vou fazer isso com muito prazer para que você possa edificar o corpo de Cristo através do seu dom espiritual. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.